muita alegria que damos início a mais essa atividade do ciclo Estudos Avançados em Ciências e Humanidades. Desde logo eu queria convidar todos para as outras atividades que estão correndo no ILEA. Há uma exposição sobre cultura judaica, organizada pela professora Rita Gruner, ali na sala 111. Na segunda-feira abre uma exposição em casa, no Universo, junto com o Instituto de Física. E na terça abre uma outra exposição sobre Maio de 68, e haverá uma palestra do professor Enlil, da Sociologia, terça 21 às 19 horas, sobre Maio de 68. E também na semana que vem nós continuamos com a Universidade do Futuro e novamente esta atividade. Eu queria também a presença da diretora da Pousada Ecológica Pedra Afiada, que vai dar um bom desconto aos participantes. Bom, então, damos início. Eu queria apresentar a geóloga Laura Luxemburg, presidente da Fundação Gaia, que eu agradeço ter vindo. Um convite imediato da professora Valmira Pitinini, do nosso conselho. A professora Lara é formada em Biologia pela URSS, professora aqui. E ela atua na Fundação Gaia, uma entidade fundada em 1987 pelo grande José Lutzenberger, ministro, e é uma entidade reconhecida como utilidade pública, atua na área da educação ambiental e na promoção de tecnologias brandas socialmente compatíveis, por exemplo, agricultura regenerativa, ecológica, manejo sustentável de recursos naturais, medicina natural, produção descentralizada de energia e saneamento alternativo. E para começar o debate, o professor Valério de Pátria Pilar, que eu agradeço também, é professor titular e vice-diretor do Instituto de Biociência dessa universidade, membro do Conselho Universitário, ativo membro, partilhamos, bolsista, doutorado em pesquisa de Moab CNPq, graduado em Agronomia pela Universidade de Santa Maria, com mestrado em Zootecnia pela Universidade e doutorado em Plant Science, Quantitative Ecology, da University of Western Ontario. Tem sido professor visitante da cidade de Göttingen, Munique, José Grenoble, Mendoza e La Sapienza de Roma. É vice-presidente da Associação Internacional para as Ciências Vegetais. Com isso, nós damos início a palavra, então, à doutora Lara Luxemburg. Uma boa tarde a todos. É realmente uma grande honra e também uma responsabilidade estar falando aqui com vocês, reencontrando alguns professores antigos meus, né, e parceiros também da Fundação Gaia. Eu realmente fico muito lisonjeada e agradecida. Me apresentaste como doutora, mas eu não sou doutora, não. E até acho muito engraçado que muitas vezes, em vários eventos, eu fui sim apresentada como a filha do homem. Eu sou muito mais. O grande mestre de todos nós sempre foi o meu pai, Lutzenberger. Eu apenas sou uma discípula dele e tento fazer a minha parte no sentido de também passar adiante esse legado que ele nos deixou e a minha família em especial. Bem, eu fui convidada a falar hoje sobre a questão da sustentabilidade, né? Meio ambiente e sustentabilidade. E acho que esse é, sem dúvida, um dos temas mais cruciais da contemporaneidade. Se fala muito em sustentabilidade, mas eu acho que a sustentabilidade mais vital de todas justamente é essa que está atrelada ao meio ambiente, à natureza, ao nosso planeta, que é o que provê as condições básicas para a vida planetária, em especial para a nossa espécie. Eu acho assustador pensar que, por exemplo, os dinossauros estiveram rodando na nossa Terra por milhões de anos e aparentemente foram extintos por causas externas, não pelo impacto que eles exerceram sobre a Terra, com todo aquele tamanho, toda aquela dimensão, aquela força, aquelas ferramentas que eles possuíam. E nós, humanos, temos uma história
ridícula comparada aos dinossauros. Nós, como espécie, se considera que nós existimos no máximo há uns 200 mil anos e como civilização há 10 mil anos. E o impacto que nós causamos, a ameaça que nós estamos impondo ao nosso planeta é assustadora, né? Então, acho que só isso já é uma reflexão forte para todos nós, que como espécie nos consideramos tão civilizados, tão competentes, tão capazes, né? E num tempo tão curto estamos causando tantos estragos. Bem, eu percebo assim que, apesar disso tudo, né, os termos ecologia, sustentabilidade, meio ambiente, são termos, ambientalismo, são termos correntes no nosso dia a dia. Da mesma forma, também é corrente a percepção do agravamento dos desequilíbrios, da insustentabilidade e da degradação ambiental. Então, por que nos é tão difícil mudar o rumo das coisas? Por que, apesar de tudo isso, a gente percebe diariamente a ameaça crescendo no nosso entorno, no nosso planeta, sobre as nossas próprias condições de vida? Eu acho que basicamente são duas coisas que estão por detrás disso. Uma é a clareza mais profunda mesmo do significado de sustentabilidade, do significado dessa questão que está em curso. O paradigma da nossa vida moderna, o paradigma progressista, ele vai totalmente na contramão disso. Cada vez mais nós somos incitados a consumir, a sermos competitivos, a vivermos o momento, né? E isso é exatamente o contraposto do que é necessário. Esse paradigma, ele mais do que nada agrava, coloca em risco a integridade do nosso planeta, a integridade do nosso tecido social e eu acho que cada vez mais a nossa própria paz de espírito individual. Já ameaça até mesmo a nossa vida pessoal. Eu mesma, eu tenho certeza absoluta de que isso é uma realidade para todos vocês, me sinto constantemente estressada acima do que eu consideraria razoável. Tal a pressão da vida moderna, não é? Então, isso sem dúvida é consequência desse nosso estilo de vida, desse nosso modo de viver, que se orienta por um paradigma de crescimento econômico insustentável, de competitividade, como eu dizia. Da mesma forma também, eu acho que por detrás dessa questão toda está a falta que eu percebo de um engajamento, de um compromisso legítimo de todos nós com essa causa. E isso eu acho que deriva fundamentalmente da nossa alienação da natureza. Esse nosso estilo de vida e as nossas histórias passadas, né, como civilização, elas foram cada vez mais nos alienando da vida natural, nos tornando mais artificiais e mais ignorantes em relação ao que é a natureza que nos sustenta. E eu percebo que, para que a gente consiga novamente recuperar isso, é também importante que nós entendamos que o compromisso, ele advém realmente de um vínculo. É preciso resgatar esse vínculo com a natureza. Isso é fundamental. Isso é como a lógica da maternidade. Acredito que muitos de nós aqui nessa plateia tenhamos filhos. E a gente sabe que quando a gente tem uma criança pequenininha, um nenê, por mais que a gente leia manuais, livros, os melhores que existem sobre o que é realmente cuidar de uma criança, educar uma criança, a gente só aprende isso e só consegue adquirir um compromisso legítimo no momento que a gente tem essa criança e passa a se relacionar com ela intensivamente. É nessa relação recíproca, nesse conviver, nesse se interrelacionar, que a gente aprende as sutilezas da relação, que a gente aprende a realmente se envolver afetiva, emocionalmente e consegue ter aquele compromisso que faz a gente, inclusive, se sacrificar. Porque quando a gente está falando aqui em recuperar
em buscar um estilo de vida que preserve a integridade planetária, isso também implica em sacrifícios. Mas ainda no momento em que a gente tem a consciência de que a gente precisa rever em profundidade os paradigmas que orientam a nossa vida. Isso por si só já é um sacrifício. Ah, ali aparece inteiro, aqui aparece um pedaço só da minha lâmina. Bem, por que fazendo um resgate histórico, por que nós chegamos a esse ponto de alienação, de distanciamento, de tão grande da natureza? Resgatando um pouco o que tem sido a trajetória da humanidade no planeta. Nós percebemos que o homem primitivo, agora o meu filhinho de 5 anos está fascinado com os homens da caverna e me perguntava se ainda em algum lugar do mundo nós poderíamos encontrar uns homens da caverna vivendo. Óbvio que não, né? Naquela época, a não ser que a gente vá para visite alguma cultura aborígena ainda muito intocada, né? Mas ele está fascinado com isso. E bem, essa é o início, né, da nossa história como humanidade. O homem primitivo ainda, dá para se dizer que ele respirava e transpirava a natureza. A vida dele era realmente submerso na natureza e observando toda a sua dinâmica no sentido de conseguir se inserir ali e ter uma vida naquele contexto. À medida que o tempo foi passando, já agora num período mais próximo, 5.000, 10.000 anos atrás, no Neolítico, um homem muito inteligente, né, começou a praticar a agricultura. E o que foi uma grande conquista para nós, também fez com que nós, naquele momento, passássemos a perceber que nós tínhamos, talvez, alguma superioridade em relação ao restante da natureza, ao restante da criação, como se possa dizer também. É como se a gente, naquele momento, pensasse, nós podemos ter algum controle sobre esse mundo que nós vivemos, isso nos faz diferentes. Nós não somos simplesmente seres que interagimos na natureza, nós também conseguimos controlá-la. Isso avançou mais um tanto, há 2.000 anos atrás, quando começaram a surgir as religiões monoteístas, que passaram a nos identificar como a imagem e semelhança de um grande Deus. Apenas nós, em todo o processo criativo, em toda essa grande comunidade terrestre que integramos, é que temos essa semelhança. Depois, mais proximamente ainda, no século XVI, Descartes, Galileu e Newton passaram a defender, e conseguiram fazer isso de forma muito competente, o pensamento cartesiano, que observa a realidade sempre em seus componentes, de forma fragmentada, a partir dos seus componentes, como se o mundo funcionasse como uma máquina, né? Em contraposição, até então, mais predominante, sabedoria intuitiva aborígena, e inclusive se sobrepondo aos achados quânticos, que já no início mais tarde, no início do século passado, os achados quânticos, eles identificaram que o mundo é muito mais complexo do que a gente consegue compreender através da sua análise fragmentada. E que, na verdade, tudo nesse universo é dual, matéria e energia, assim como nós também somos corpo e espírito. A partir do século XVII, Francis Bacon passou a defender o que se chamou de masculinização da sociedade, no sentido de supervalorizar a energia, o espírito masculino de dominação, né? Reforçando essa questão da humanidade como controladora do mundo, do universo, de todas as questões que interferem na nossa vida, e sobrepondo, então, a importância do domínio em detrimento do diálogo. Eu não consigo agora baixar. Bom, no século XVIII, então, isso tudo amadureceu para a Revolução Industrial, que passou a ser o grande motor da vida moderna, né? Que o que disparou a sociedade moderna de consumo, e que passou, então, e que culminou no século XX. Será isso? É uma sirene.
Bom, só para nos certificarmos de que não era nenhuma situação, um alarme que nós tivéssemos que estar correndo daqui, né? Então, isso tudo culminou no século XXI com a atual economia neoliberal de mercado, que, em última análise, representa, na minha percepção, a rapinagem absoluta do nosso planeta em nome do progresso. A gente já eliminou praticamente todos os freios morais e comerciais, no sentido de prover alguma limitação do quanto a gente pode ou deveria, do quanto a gente deveria ou poderia explorar os recursos do nosso planeta. Hoje, o que a gente percebe é a primazia absoluta do capital financeiro, do capital do capital financeiro sobre a nossa vida, né? Que originalmente era para ser um meio de troca e hoje é praticamente um objetivo maior de todos os processos que integramos. O resultado disso, da forma como está hoje, é que a gente percebe uma rapinagem dos meios dos recursos naturais, uma degradação nunca antes vista, uma massificação da sociedade, o surgimento e a evolução crescente da legítima miséria humana, que eu acho que é completamente diferente da pobreza. São coisas, né, sem comparação. Uma coisa é a gente ser desprovido de condições, outra coisa é a gente realmente viver na marginalidade, sem o mínimo de condições de sanidade, numa favela urbana, né, onde a gente realmente se torna um miserável nesse mundo. E em que a gente percebe em que existe prevalece o garimpo e não a gestão do nosso planeta. Em essência, hoje em dia, as commodities de mercado são muito mais valorizadas do que a produção alimentar para subsistência, né? Quando a gente lê nos meios de comunicação, sempre se valoriza a super safra de soja, ou a quebra da safra de milho, como se isso realmente fosse o que importasse para nos alimentar, né? E, na verdade, isso importa dentro dessa lógica de movimentação econômica, não para a legítima produção de alimento, inclusive com impactos ambientais e sociais enormes em paralelo a esse mercado de commodities. Se dá um valor muito maior à monocultura que à diversidade, dentro dessa, como uma consequência também dessa lógica. As patentes comerciais são mais valorizadas ou têm uma força persuasiva muito maior do que a compreensão da importância da autonomia do agricultor nos seus cultivos, no manuseio das suas sementes. Isso na Índia tem causado estragos impressionantes, certamente porque é um país também de uma população impressionante, né? Só na Índia nós temos acho que 1.300.000.000 de pessoas. Então todos os problemas surgem muito mais fortemente nessas sociedades do que, como por exemplo na nossa, que somos 200 milhões de habitantes, se eu não me engano, né? Na Índia, em 15 anos, a Vandana Shiva reporta que em torno de 150.000 agricultores cometeram um suicídio por conta da falta de autonomia deles na produção de alimentos. Essa questão toda das patentes, dos transgênicos, ela carrega consigo implicações sociais muito grandes também, porque ela induz o agricultor à dívida. E nem sempre essas dívidas são pagáveis. Por exemplo, se o clima não ajuda na colheita, a dívida se mantém, mas o agricultor não tem o recurso, né? Então, na Índia, isso é uma questão já crítica, o quanto isso está levando ao suicídio de agricultores. Também se supervaloriza o mercado externo em detrimento das legítimas necessidades internas. Toda a economia é voltada para a exportação, né? E, na verdade, eu entendo que nós deveríamos exportar aquilo que ou realmente não é possível de ser produzido no exterior, ou está sobrando no nosso mercado interno, mas não é o que acontece na prática. A gente muitas vezes exporta aquilo que a gente até deveria estar consumindo ou deveria estar usando aqui, né? E, igualmente, importa coisas que destroem a nossa economia local, porque vem com um preço subsidiado e impossibilitam o nosso produtor brasileiro, o nosso industrial brasileiro de concorrer. Também a gente supervaloriza as corporações em detrimento das iniciativas cidadãs, e as grandes corporações elas são um problema porque elas são muito
diferentemente da economia local, em que a gente conhece o empresário, o empreendedor pessoalmente, nessas grandes corporações a gente já não sabe mais quem está por detrás. São, na sua grande parte, acionistas internacionais, né? E basta ver quando a gente tem algum problema com o telefone hoje em dia, né? Ou com qualquer uma desses serviços que são fornecidos por grandes corporações. Para quem é que a gente reclama? A gente aí tem que automaticamente ligar para uma central, aí passa por 10 escalas, né, de gravação automática, aperte tal tecla se você quer isso, aperte tal tecla se você quer aquilo. Aí quando a gente já não aguenta mais e chega lá no final, a gente recebe a seguinte mensagem: desculpe, mas nesse momento todos os nossos atendentes estão ocupados. Por favor, tente mais tarde. Então, isso são tudo situações que derivam dessa situação, não? Também a gente valoriza muito mais, bom, isso eu até já tinha falado antes, né? A gente prioriza a movimentação de divisas em contraposição a prover condições legítimas de qualidade de vida. Em síntese, eu digo que a gente deixou de ver a beleza das árvores, das infinitas vidas que se estabelecem sobre elas, mas a gente vê o valor comercial da madeira. E será que nós vamos chegar ao ponto em que nós vamos ter que, inclusive, pagar para respirar? Hoje tudo é precificado, tudo é capitalizado, tudo é monetarizado. Do jeito que segue a situação, daqui a pouco realmente só alguns de nós teremos condições de pagar por um ar puro, inclusive. Não sei se vocês viram nos meios de comunicação que Japão está protestando que está sendo intoxicado pela nuvem de poluentes vinda da superindustrialização da China, né? Realmente é assustador. São coisas que acontecem, não existe uma prova de que isso seja realmente, que essa acusação seja legítima, mas eu não acho improvável, não. E a nossa vida, ela virou um grande negócio. A Vandana Shiva, é a segunda vez que eu me refiro a ela, porque eu tenho realmente uma grande admiração por essa ativista indiana. Inclusive, no ano passado, tive a felicidade de trazê-la para participar no Fronteiras do Pensamento. Ela fala que nós vivemos hoje o eco-apartheid. Assim como na África do Sul, a população passou a segregar, a marginalizar aquela parcela que justamente mais lhe provia de confortos, oferecendo a mão de obra barata para os serviços básicos. Nós o fazemos com a natureza que nos fornece, que tem condições de fornecer qualidade de vida material e até mesmo espiritual. Agora, sem falar da questão da água, dos alimentos, do ar puro, nós desconsideramos, né, como um eco-apartheid. Então, nós precisamos ter consciência disso e sair do egocentrismo que nós vivemos hoje e tentar novamente reconstituir uma cultura ecocêntrica. Bem, como eu falava originalmente, eu entendo que nós precisamos recriar, antes de mais nada, isso já desde dos nenés que nascem hoje, o elo homem-natureza. Nós precisamos recuperar esse vínculo que faz com que a gente consiga novamente se comprometer com a preservação ambiental. E que a gente, através disso, resgate sentimentos, como agora também recentemente teve uma nova palestra que talvez alguns de vocês tenham assistido no Fronteiras do Pensamento, com a senhora Karen Armstrong, em que ela fala do valor da compaixão, como se perdeu essa capacidade da compaixão na vida moderna. E eu vejo que isso vai além da questão da nossa sociedade humana. A gente precisa recuperar o valor da compaixão em relação a toda a vida, a todas as formas de vida, né? O meu pai, ele, nos últimos anos de vida dele, ele visualizou que nós enfrentaríamos, provavelmente, 5 grandes crises. Uma delas, a crise climática. E, de fato, nós percebemos ano a ano um agravamento de... A gente não percebe tanto essa questão do aquecimento global, que a mídia tanto bate o martelo, mas sim as derivações disso, que são as grandes tormentas climáticas, as grandes catástrofes climáticas. Cada vez mais nós percebemos
episódios de enchentes, de tornados. Eu tenho um cunhado que vive na Argentina, ele estava viajando na Argentina agora, se dirigindo a Buenos Aires há 2 semanas atrás, e o carro dele foi levantado por um tornado. Ele sobreviveu, o carro ficou destruído, mas ele viveu ele mesmo nessa situação, que até alguns anos atrás era muitíssimo mais rara e hoje nós percebemos cada vez mais frequentemente. E em todo o mundo, até mesmo em Porto Alegre, nós percebemos, acho que foi agora no verão, nós tivemos um alagamento sem precedentes, uma chuvarada, uma chuva copiosa que veio de forma também surpreendente, não? Então eu acho que isso é indiscutível. Inclusive uma coisa que um dado que me parece muito assustador nesse contexto é que dentro dessa discussão toda climática do aquecimento global, se estabeleceu como meta que nós deveríamos até 2015 diminuir, ou 2012, diminuir em menos 5% as nossas emissões de gás carbônico, que já era uma meta extremamente tímida. Os estudos científicos indicavam que nós precisaríamos reduzir muito mais. Só que, de fato, o que aconteceu? Nós não só não reduzimos, nem estabilizamos, como nós aumentamos em 60% as emissões. Isso é muito. E não vejo nenhum sinal evidente e claro de que a gente vai conseguir diminuir isso. Inclusive, a média da temperatura que se considera que poderia aumentar entre 1,5 a 5,8 graus centígrados, ela aparentemente apenas aumentou em 0,2 graus. E nesse aumento médio de 0,2 graus da temperatura, nós já estamos verificando toda essa instabilidade assustadora. A outra crise que o pai identificava era a crise na agricultura, justamente decorrente da Revolução Verde, da priorização da monocultura, do avanço dos transgênicos, dos agroquímicos. Agora mesmo, nós, pela Fundação Gaia, estamos buscando mobilizar a sociedade para se manifestar contrariamente ao movimento que está havendo agora, no sentido de flexibilizar o armazenamento dos agrotóxicos. Está se tentando permitir que os agrotóxicos possam ser armazenados mais proximamente a residências. Até então, se eu não me engano, era obrigado a manter uma distância de apenas 30 metros, e até isso está querendo se perder. Não faz muito tempo também houve todo um movimento que nós, inclusive, também nos buscamos auxiliar no sentido de gerar uma mobilização da sociedade para permitir a comercialização no Brasil de agrotóxicos que já são banidos no exterior. Então, inclusive o Brasil hoje é líder no consumo de agrotóxicos no mundo inteiro. Uma grande ironia e que eu tenho certeza deixaria o meu pai extremamente entristecido no momento em que ele se engajou de forma tão competente, tão abnegada e tão intensa para justamente evitar e tentar reverter o que já havia no tempo de vida dele de uso de agrotóxicos. Não obstante, nós vimos um agravamento disso. No âmbito das energias, era a terceira ameaça que ele via. No momento em que nós, como sociedade, não conseguimos entender que nós precisamos reduzir o nosso consumo energético, e nós somos cada vez mais, e ao contrário, também estamos demandando cada vez mais, nós não só não reduzimos como nós estamos demandando, somos cada vez mais exigentes em termos de energia, nós passamos a ficar sem opções, ao menos sem opções, sem impacto para a geração da energia. E nisso avança a pressão sobre o uso da energia nuclear. Novamente, e aí daí, na época em que o meu pai esteve no governo Collor, ele conseguiu legalmente frear os subsídios e os fomentos para a pesquisa nuclear. Agora, em 2008 e novamente em 2011, o Brasil assinou acordos bilaterais com a Argentina que estão potencializando novamente a pesquisa no âmbito nuclear e aumentando os riscos, aumentando as possibilidades, o potencial de uso desse tipo de energia. E não é só a energia nuclear. Se a gente pensa nas hidrelétricas também, hidrelétrica, no primeiro momento, é energia, é recurso natural, deveria ser de menor impacto, mas ela só o é se ela for em pequena escala e com produção descentralizada. No momento em que nós comentamos as mega hidrelétricas,
esse ganho praticamente se perde pelos estragos decorrentes disso, pelo impacto decorrente disso. Nesse momento mesmo, nós estamos com a ameaça do complexo Garabi-Panambi, no noroeste do nosso estado, que, se concretizado, vai alagar em torno de... Eu até tenho que recuperar esse dado, que agora eu me esqueci, mas é uma extensão ampla. Ele alaga... deixa eu ver, eu anotei isso aí. Eu sei que não é pouca coisa, e inclusive... perdão, agora eu me desviei. Deixa eu ver onde é que eu anotei isso, o complexo Garabi-Panambi. Ele prevê o desalojamento de 12 mil pessoas e o alagamento de 73 mil hectares, incluindo áreas do Turvo. O Turvo é uma das regiões mais lindas que existem no planeta. Não é, Valério? O Turvo é uma das... Eu acho assim uma das florestas mais fenomenais que existe. Ela, inclusive, é resultado da confluência de elementos amazônicos com a Mata Atlântica. Então, na minha percepção, ela é mais bonita do que a Mata Atlântica e é mais bonita que a Amazônica, porque ela tem os dois elementos juntos. Uma coisa espetacular que deveria e já foi transformada em parque, e não obstante, existem agora esses projetos que ameaçam botar isso a perder. Da mesma forma, também o petróleo, que até recentemente muitos ambientalistas internacionalmente acreditavam que a redução das nossas jazidas geraria por si só uma pressão pública para que a gente contesse a demanda energética, com os achados do pré-sal, isso se põe a perder. E a própria exploração do pré-sal é algo que a mim me preocupa muito, porque nós estamos falando em profundidades tão grandes que os riscos de um acidente também se tornam muito grandes. Se ainda, tipo, 2 anos atrás, se eu não me engano, foi em 2010, houve aquele acidente ali no Caribe, que eles não conseguiam mais fechar o tampo, imagine se acontece uma coisa dessas na profundidade do pré-sal. Qual o impacto que isso pode gerar? Será que nós vamos ter alguma condição de controlar isso? E quando a gente lê nos meios de comunicação, o que se fala da exploração do pré-sal é como é que nós vamos dividir os royalties, né? Não vi nada assim especificamente sobre os riscos inerentes a essa exploração. Finalmente, uma outra grande crise que o meu pai já visualizava era a questão da saúde. E eu acho que não restam dúvidas. Quando eu era moça, a gente ouvia falar de uma ou outra pessoa que tinha câncer, né? Hoje em dia nós estamos rodeados por pessoas com essa enfermidade no nosso círculo de relações diretas. Houve um aumento muito significativo dos casos de câncer. Bom, tem hospitais especializados nisso, clínicas especializadas nisso, né? Nem indo tão longe, as alergias como têm aumentado. Então, estamos efetivamente vivendo também uma grande crise na saúde. E sem falar na própria questão do atendimento à saúde da população, a nossa crise brasileira, né, que agora também está em pauta com a importação de médicos cubanos para ver se consegue de alguma forma melhorar o SUS, que é uma catástrofe. Outra grande crise que o meu pai indicava, e que também vejo como correta, é a crise financeira. Também hoje está estampado nos jornais que a crise do euro continua sendo uma ameaça fortíssima, que a própria Alemanha, uma das maiores potências da Europa, tem percebido um crescimento irrisório no ano de 2013 e é considerada uma das grandes alavancadoras da crise no euro, que carrega consigo todas as moedas do mundo, né? Hoje em dia nós também, financeiramente, somos um planeta só. Então, quando meu pai identificava essas 5 crises que ele visualizava, ele dizia que havia a necessidade de uma mudança cultural para nos contrapormos a isso. E eu digo hoje que essa é a maior crise que nós vivemos. Essa é a que subjaz todas as outras. Então, na minha percepção, o que nós precisamos urgentemente é fomentar na sociedade novas condutas morais através de campanhas de conscientização. Isso, inclusive, está super em voga hoje em dia, né? Existe campanha para atravessar na faixa de pedestres, para não dirigir alcoolizado. Então, a gente tem hoje em dia essa facilidade, inclusive através das redes sociais, de lançar campanhas. E eu acho que isso é uma maneira de tentar
gerar um movimento também para a internalização de novas condutas, de novos jeitos de viver. Lançar mais campanhas para a separação do lixo, para a consciência do quanto a gente precisa conter o nosso consumo, para gerar mais consciência do uso inteligente dos recursos hídricos, enfim, 500 questões que derivam dessa discussão toda que a gente pode explorar. Também acho importante que se trabalhe, quem tem essa habilidade e essa condição, no âmbito legislativo e principalmente não tanto em legislações específicas locais, mas no âmbito de uma jurisprudência internacional, que oriente todos os países coletivamente a conduzirem os seus negócios por uma ética, por uma visão, né, onde prevaleça, acima de tudo, a preservação da integridade planetária, em que se reconheça a sacralidade da vida, o fundamental que é manter-se a integralidade dos nossos ciclos, dos ciclos, dos fluxos, da dinâmica natural que permite a vida no nosso planeta. Inclusive, hoje também no jornal eu vi uma juíza interditando a exploração das areieiras por conta desse escândalo que aconteceu agora, que veio à tona agora, e o argumento que ela usava era justamente isso, que a preservação das condições da integridade dos recursos naturais precisa necessariamente se sobrepor a interesses privados, comerciais. Estava no Correio do Povo, mas era hora de hoje isso. E já no mundo inteiro, em outros países, já começam a aparecer cada vez mais iniciativas dentro dessa linha. Por exemplo, na Inglaterra, recentemente, crimes ambientais passaram a ser assumidamente reconhecidos como ecocídio. Crimes gravíssimos e, portanto, sujeitos a penalidades no mesmo nível. Também em países como o Equador, Estados Unidos, Quênia, tem paulatinamente surgido cada vez mais iniciativas que vêm de encontro a isso. Fundamental também, eu vejo, como eu dizia antes, fomentar o recontato com a natureza. E isso se dá principalmente com os nossos filhos. Aí eu tenho 3 imagens dos meus pequenininhos e eu, claro que estimulo eles constantemente a interagirem, a investigarem, a se envolverem com a natureza. E isso tem sido uma experiência extremamente gratificante para mim. Eu digo assim, não basta nós ensinarmos as letras para ler. É preciso aprender a interpretar. O mesmo vale na natureza. Não basta eu falar para uma criança que a natureza é importante, que tem que cuidar da água, que isso, aquilo. Ela precisa viver isso. Ela precisa realmente se sentir parte disso e ter gosto por isso. E isso eu tenho feito sempre com os meus filhos. Sempre que a gente sai, eu estimulo eles a observar os mínimos detalhes nos parques, no Rincão Gaia, na praia. Aqui nessa foto de baixo eu estou mostrando para o Maurício um micro caranguejinho que praticamente ninguém via. Ele estava escondidinho ali na sombra de uma pedrinha, e eu encontrei e mostrei para ele. Vocês precisavam ver o fascínio dessa criança. E no momento em que eu vejo que no momento que eu faço isso, já cada vez mais ele próprio me busca para me mostrar os achados dele. Também nessa outra foto ali, uma situação muito engraçada, nós veraneamos em Torres, a nossa família desde sempre gostou de veranear lá, e eu sigo com esse hábito. O que aconteceu, voltou tudo. E eu tenho por hábito juntar o lixo na praia. Me deixa doente ver lixo solto na praia. Me deixa doente em qualquer lugar. Mas na praia eu vejo um lixo e de cara me vem à mente a imagem de uma tartaruga, de um golfinho, sendo sufocado pela ingestão daquele plástico, daquela tampa de garrafinha, daquele canudo, né, inocentemente. Então eu junto. E claro que meus filhos perceberam isso e praticam junto comigo. E aí chegou a situação no ano passado, minha filha ainda com 2 aninhos, meu marido e eu, lá pelas tantas, começamos a perceber que quando a gente ia para a praia, ela já festejava, não porque ela ia brincar na praia, é porque ela achava que ela ia juntar lixo. Ela já dizia, lixo! Como se
se isso fosse o grande motivo de nós irmos para a praia. Aí até tivemos que fazer um esforço no sentido de mudar um pouco a coisa, porque ela começou a juntar de tudo que ela via pela frente. E aí nós já ficamos, inclusive, com uma certa apreensão pela questão da sanidade, né? Mas o que eu quero dizer ali com ser um exemplo é isso. A gente tem que fazer isso de forma natural, corriqueira, rotineira, constantemente, que aí isso é internalizado naturalmente, né? Isso no âmbito da nossa família, no âmbito das instituições de ensino, como sociedade. Eu acho que é um exercício para a gente praticar e que não só se torna prazeroso, como a gente realmente vê o resultado. Bem, acima de tudo, eu vejo que essas questões todas demandam o exercício de um espírito crítico e da internalização de uma postura de vida, né? Entre inúmeras coisas. Olha que esquisito, né? O que será? Acho que ele não gostou da minha apresentação. Ele está nos dizendo, chega desse lero-lero. Bom, a questão da agricultura familiar orgânica, então, se a gente for pensar agora em opções que todos nós podemos fazer no nosso meio, no nosso dia a dia, né? A questão da agricultura orgânica é fundamental. Infelizmente, aqui em Porto Alegre, a gente percebe cada vez mais feiras orgânicas em que a gente pode frequentar e obter a nossa alimentação. E a gente tem que ter em mente, mas que coisa! A gente tem que ter em mente que muito mais que obter um alimento sem veneno, a gente está promovendo a manutenção daqueles agricultores, um meio de vida para aqueles agricultores do campo. O reconhecimento, a gente está dando um aporte para que eles se sintam o valor, se sintam orgulhosos de terem feito essa opção de vida, de se dedicarem a isso. Não, agora se fosse mais adiante, tem que voltar. E vocês já estão vendo até além agora. A gente está dando um apoio. Quando a gente favorece a agricultura orgânica, a gente também está minimizando a queima de combustíveis fósseis, porque ela é uma agricultura localizada, que faz uso de muitos... A agricultura orgânica mesmo nem faz uso de fertilizantes químicos, ela faz uso de adubação produzida na própria propriedade. Ela demanda menos transporte, menos refrigeração, porque ela vem a nós recém-colhida e de produção local, próxima, né, ao nosso local de consumo. A gente também está valorizando a cultura dessas comunidades agrícolas, que é outra questão importantíssima nos dias atuais. A gente percebe que nós estamos ficando cada vez mais, nós 7 bilhões de humanos, iguais. Nós somos mais pessoas, mas estamos cada vez mais iguais. Até décadas atrás, quando a gente viajava, cada vez que a gente ia para outro país ou para outra região do nosso próprio país, nós nos deparávamos com culturas locais, com hábitos, com produtos, com realidades completamente diferentes. Hoje em dia, cada vez essas diferenças são mais sutis, nós estamos cada vez mais iguais, cada vez mais massificados. Então, no momento em que a gente também estende a mão, valoriza o agricultor familiar, nós também estamos dizendo que nós valorizamos a diversidade, nós valorizamos a cultura campesina, a cultura agrícola, diferentemente da cultura agrícola industrial. Não, volta só um pouquinho. É a anterior ainda. Não, a anterior. Atrás, agora tu foste para frente. Ih, volta para trás. Na questão da água, eu li esses tempos uma disparidade assim, que também me fez refletir. Diz que no Saara, agora para frente, no Saara, essa aí, vamos ficar aí. No Saara, o consumo médio das pessoas de água por dia é 5 litros. Nos Estados Unidos é 500 litros. E aí eu fiquei pensando, aqui no Brasil, só uma descarga de WC já é entre 6 e 12 litros, ou seja, muitas vezes mais do que o consumo diário de alguém no Saara, né?
Provavelmente o nosso consumo, eu me imagino que quando eles dizem que nos Estados Unidos é 500 litros, isso inclui todo o consumo de água na limpeza dos shopping centers, nos inúmeros processos industriais, etc. e tal, né? Porque é uma vida também completamente diferente da vida no deserto. Mas, sem dúvida, são números realmente, excepcionalmente díspares, né? 5 para 500 litros por dia, num mundo limitado de recursos, no mínimo, eu acho que a gente tem que pensar realmente sobre tudo isso, ainda mais que, como sociedade, nós ainda temos muito fortemente os Estados Unidos como um espelho, como uma referência de modo de viver, de ambição, não? E ela, infelizmente, não é em nada sustentável. Esses tempos também eu vi uma situação que muito me incomodou. Cada vez mais a gente vê assim, iniciativas que valorizam o esporte, que eu acho fantástico. E cada vez mais surgem maratonas, né, para divulgar diferentes causas. Esses tempos eu não sou maratonista. Eu até gosto de me exercitar, mas eu não sou boa para correr. Eu tenho os pés muito pequenininhos e me desequilibro muito facilmente. Então não dá certo. E aí eu estava vendo os maratonistas e fiquei tão chocada, porque eu fui lá olhar, admirando, né, a disposição daquelas pessoas. Essas maratonas sempre começam cedo e é um exercício, e as pessoas têm que treinar para conseguir participar. E aí eu estava observando mais no sentido de admirar a disposição dessas pessoas e a iniciativa, e fiquei chocadíssima que eu vi que ao longo do percurso da maratona se distribuíam copinhos plásticos de água mineral. E aí os maratonistas pegavam essa água mineral e batiam na cabeça assim só para se hidratar. Eu dizia, puxa, isso é um sacrilégio mesmo, né? E além de estar desperdiçando um recurso tão nobre como a água mineral para se refrescar, então quem sabe a gente pensa em colocar umas mangueiras no percurso para refrescar, não sei eu, né? Usar água mineral para se refrescar me pareceu... Os copinhos eram recolhidos ou eles atiravam no chão? Eles atiravam assim, batiam... Não, depois. Aí depois, bom, a água, claro, molhava eles e foi. Agora o copinho ficava jogado no chão. Mais isso. Que foi outra coisa que me chocou. A lixarada que aquilo gerou milhares de copinhos de água para esse fim. Puxa, acho que a gente tem que pensar em outras formas. Qual maratona? Não tem cabimento nisso. Qual maratona? Uma dessas. Eu não sei, são tantas hoje, mas eu percebi que... Você viu na TV, não? Eu ouvi. Não, eu vi ao vivo. Eu vi ao vivo no parque. Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, aí no Parque Maria do Brasil. Aqui em Porto Alegre, eu tinha acreditado. E me chocou aquilo. Eu disse, puxa, mesmo quando a gente pensa numa iniciativa que, em princípio, em tese, só seria saúde e contribuição para uma vida melhor, que a gente causa um impacto desses, né? Não pensar. Separação do lixo é tão fundamental e eu sempre me surpreendo de novo que, apesar de ser um tema tão falado, eu vejo ele tão pouco internalizado ainda na nossa sociedade, né? Tão pouco mesmo. A dificuldade é muito grande. E eu percebo assim que a gente vive hoje em dia na nossa sociedade realmente a cultura do descarte, né? Não só a gente não se preocupa em separar o lixo, como a gente também não tem o menor problema em descartar. Já começa com as crianças descartando o excesso de brinquedo. Depois, os jovens, eles descartam amizades. Hoje em dia, tudo Facebook, assim começou teu amigo, eu deixo de ser, né? Os adultos descartam os seus casamentos e, se descuidar, descartam os filhos. Ou pelo menos descuidam dos filhos. E os velhinhos, nós, via de regra, descartamos sem dó também, né? Geralmente acabamos colocando numa casa geriátrica ou até mesmo num asilo. Nos falta aquela condição, aquela capacidade de também entender que um dia nós mesmos seremos velhinhos e é nessa fase da vida que a gente mais demanda cuidado, né? Então, em todos os âmbitos da nossa vida, o descarte se sobrepõe, não só o descarte material, né? E também quando a gente pensa assim, em opções de coisas a consumir, o papel, ele é fundamental e eu acho que é uma das coisas que ainda menor impacto causa, mas não obstante ele também causa impacto. Primeiro que no momento em que a gente precisa cada vez mais de papel, nós precisamos de cada vez mais florestas. Há pouco eu ainda falava com o Valério, que não faz muito tempo começou a se tornar uma pauta presente aqui no nosso estado, o avanço da silvicultura para fazer celulose e papel. Ela também tem o seu impacto. Ela também acaba homogeneizando a nossa paisagem, se sobrepondo à diversidade da nossa campanha.
Copos plásticos. Os copos plásticos, aí é onde eu mais vejo um movimento no sentido de evitá-los. Vejo que está havendo cada vez mais o uso de copos não descartáveis e um cuidado maior nisso. Mas no contexto dos plásticos em geral, independentemente de serem plásticos, isso acontece muito pouco. E vocês devem saber que muitos plásticos eles contêm substâncias como os ftalatos e bisfenóis, que são disruptores hormonais. Eles se liberam no ambiente de forma silenciosa, não visível e não perceptível, e nós, quando ingerimos essas substâncias, nós somos sujeitos a problemas hormonais que podem, inclusive, derivar em cânceres. Isso se percebe em pesquisas já, esse efeito, esse impacto, em estudos que se fazem principalmente com girinos e alevinos. Já é comprovado isso. E, obviamente, isso é uma das causas também do avanço sem precedentes dos casos de câncer e tumores e até mesmo de infertilidade na nossa sociedade. A gente tem que tentar evitar, ao menos, isso. Eu vejo que, às vezes, eu vou no supermercado e eu mesma me vejo sem opção, porque as coisas te são entregues, te são fornecidas nessas embalagens e ou tu leva nessa embalagem ou tu não leva. Né? Então, o que eu faço, ao menos, é eu evito coisas que eu vejo, por exemplo, esses sucos embalados, geleias, todas essas coisas. Se eu tenho a opção de vidro, ao menos eu prefiro o vidro. Né? Eu tento evitar o consumo dessas embalagens todas. Uma vez eu assisti uma palestra de um alemão que ele trouxe uma imagem que eu achei muito interessante, que eu acho que nos faz refletir um pouquinho do valor da simplicidade, né? O Leonardo da Vinci ele já dizia que a simplicidade é o máximo da sofisticação. E eu acho que nos tempos atuais a gente muitas vezes deixa de lado a elegância para supervalorizar a extravagância. E aí ele trouxe esse exemplo que eu achei que a mim me tocou e que eu trouxe para partilhar com vocês. Ele fez uma avaliação assim, de como evoluiu a nossa cozinha doméstica nos últimos, agora, 60 anos. Né? Ele dizia assim, ó, a dona de casa dos anos 50, ela tinha uma cozinha básica. Ela tinha a mobília básica, os eletrodomésticos básicos, nada de maiores sofisticações. Nos tempos atuais, são tantos os eletrodomésticos disponíveis que eu confesso que muitos deles eu nem conheço. Acho que todos nós. Né? Mas são muitas opções. As receitas daquela época, as mulheres tinham um caderno de receita em casas, com as receitas que passavam de geração em geração. Né? E que elas, então, as mulheres então preparavam, né, para servir a família. Hoje em dia a gente não passa de mágica, entra pelo smartphone na internet e já capta qualquer receita que quiser. Né? Não obstante, apesar de tudo isso, se a gente for pensar realmente o que era o cardápio doméstico, familiar dos anos 50 e o que é o de hoje, a gente facilmente se dá conta que naquela época as pessoas se reuniam para almoçar, né? Era aquela comidinha caseira, feita com amor, com as receitas da família. E hoje, muitas vezes, se a gente não vai para um restaurante comercial, buffet, a gente recorre ao McDonald's, né? E sanduichinho, e tudo tem que ser pronto, pré-congelado, pré-fabricado. Então, até que ponto toda essa evolução na infraestrutura que a gente tem, nessa parafernália, nessa sofisticação, se refletiu numa legítima melhora da nossa alimentação, da nossa cozinha. Né? Antigamente era muito mais simples, mas sem dúvida era com mais qualidade. Bem, aí é só um reforço de muitos dos aspectos que eu já falei até agora, que eu entendo que se a gente quer pensar em sustentabilidade planetária, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade das condições de vida para nós mesmos, nós precisamos fomentar a produção e o consumo local, né? A própria questão da agricultura familiar, que eu já falava, mas também a produção industrial o mais local possível, a diversidade, a criatividade é fundamental, a reciprocidade, a humanidade, né? Essa questão de nós realmente
resgatarmos dentro de nós aquilo que nos faz, sim, diferente, aquilo que nos faz gente, pessoa, que pensa no universo das suas relações, da sua vida, né? Pode passar o próximo. Às vezes a gente se pergunta, será que existe alguma esperança ainda nesse mundo tão complexo? Porque, sem dúvida, muitas dessas questões que eu levantei agora, se a gente para pensar friamente, elas parecem muito distantes daquilo que nós conseguimos praticar, né, no nosso dia a dia, como sociedade. Então, aí também vem a pergunta, puxa, será que ainda temos alguma esperança? E aí eu me recordo também de um exemplo que meu pai usava, que muito me tocou, que ele defendia a agricultura sem venenos. E ele trabalhava, ele era agrônomo, consultor, antes de ser ambientalista, né? Ele trabalhava inclusive com proprietários, com empreendedores, né, no âmbito agrícola, que não reduzissem 100% o uso de agrotóxicos. E às vezes ele era questionado por isso, mas como tu está te vendendo para aquela iniciativa, né? Te vendendo, e ele dizia assim, não, se eu ficar martelando que eu só considero a redução de 100% do uso de agrotóxicos, eu provavelmente vou ter um resultado muito menor do que se eu me propor a trabalhar mesmo com aqueles que estão já reduzindo 10%. Porque se 100% da sociedade reduzir 10%, isso é muito mais do que se 10% reduzem 100%. Então a gente também acho que tem que ter essa percepção de que não importa a dimensão do que cada um de nós, no seu contexto, na sua vida, é capaz de contribuir. Cada contribuição tem o seu valor, por menor que seja. E é na sinergia de todas essas contribuições é que a gente tem a esperança de fazer alguma diferença. Então nunca devemos pensar, mas o que eu posso fazer é tão pouco. Nunca é pouco. Sempre é aquilo que tu podes fazer e aquilo que faz a diferença. E na somatória de todos nós podemos realmente mudar o nosso mundo. Será que a gente está sendo ingênuo? Eu acho que o excesso de realismo dos dias atuais está nos levando pro abismo. Então, quem sabe um pouco de ingenuidade também seja preciso para nos mover. E o Fórum Social Mundial já dizia que um outro mundo não é possível, mas que um outro mundo... Ele dizia que um outro mundo é possível. Hoje, um outro mundo não só é possível, como ele é absolutamente necessário. Eu vejo que a cada dia que passa, nós estamos mais no limite. É fundamental nós realmente internalizarmos tudo isso e fazermos a nossa parte. E aí recorro novamente ao meu pai, que ele já... uma das frases dele que se tornou mais conhecida após a sua morte, que terça-feira nós lembramos, são 11 anos que ele faleceu, ele dizia assim, a verdadeira espiritualidade consiste em sentirmos parte integrante deste maravilhoso e misterioso processo que caracteriza Gaia, nosso planeta vivo, a fantástica sinfonia de evolução orgânica que nos deu origem, junto com milhões de outras espécies. É sentir-se responsável pela sua continuação e desdobramento. Eu vejo assim, quando a gente realmente faz esse esforço, internaliza essa questão, isso acaba sendo também um processo espiritual, um processo de transcendência. E só por si isso já tem um valor imensurável, isso agrega sentido à nossa vida. Para isso que eu tinha para contribuir a vocês, para passar. Muito agradecido, então, eu passaria a palavra ao professor Valério para os seus comentários iniciais. Antes da palestra, eu comentei com a Lara que eu me inspirei, né, para estudar agronomia assistindo a palestra do Senberg. Ele era agrônomo, e eu vi que ele dizia que era
compatível, né? Compatível ser agrônomo e ao mesmo tempo se preocupar com essa situação de os verdes. Então, eu gostaria de introduzir 3 ou 4 questões para o debate. Né? A primeira delas é ou seja, a crise climática. A crise climática ela é inexorável. Não há mais saída, nós não teremos que enfrentar, né, a situação, temos que nos adaptar a essas mudanças climáticas. Ou seja, como nos adaptar às mudanças climáticas? Eu acho que essa é a grande questão. E uma das possibilidades é aumentar, ou seja, nós precisamos aumentar a resiliência dos sistemas que dão suporte à vida da Terra e dão suporte aos serviços ecossistêmicos essenciais à nossa continuidade, como a nossa sobrevivência como humanidade neste planeta. Então, isso inclui aumentar a resiliência, a estabilidade dos agroecossistemas. Né? E para isso nós precisamos aumentar a diversidade. Então, entretanto, a expansão da agricultura, a intensificação da agricultura no Brasil e no mundo tem ido na direção oposta, na direção da simplificação. Os sistemas de produção agrícola são cada vez mais simplificados, apesar daquilo que a gente estuda, né, as pressões econômicas são muito mais fortes e os profissionais acabam se conformando, né? E esse é o caminho. E eu vejo muitas vezes a própria universidade se manifestando a esse respeito. Recentemente nós tivemos uma discussão sobre a transgenia, sobre as variedades, né, transgênicas, e houve manifestações dentro da universidade no sentido de continuar apoiando esse tipo de tecnologia e que vai na direção contrária à diversificação, ela cada vez simplifica mais. Então, há uma simplificação, há uma menor diversidade genética nos sistemas agrícolas, há um menor número de espécies cultivadas, paisagens agrícolas cada vez mais homogêneas. Quer dizer, nesse sentido, nós estamos criando sistemas agrícolas mais vulneráveis às mudanças climáticas. Então, no sentido de garantir a sustentabilidade, e esse é o tema, né, da discussão aqui, a sustentabilidade da humanidade, né, neste planeta. Nós não temos como buscar outro planeta. Essa ilusão, né, de ficção científica que por algum momento, né, imaginávamos, né, a humanidade imaginava que a solução seria tecnológica, iríamos encontrar um outro planeta para continuar colonizando, como a humanidade sempre fez, né, na sua história aí, desde milhares de anos, né, expandindo, até que isso se esgota, né, tem se esgotado. Então esse é o primeiro ponto. A segunda questão tem a ver com aquela ilusão, que para mim é uma ilusão tecnológica, ou seja, muitas pessoas, né, têm essa esperança em soluções tecnológicas para os problemas da sustentabilidade. Ou seja, nós teremos uma solução. Teremos uma solução para as emissões de gás carbônico na atmosfera. Esse gás vai ser colocado lá de onde ele saiu, né? Através dos combustíveis fósseis. Quer dizer, são soluções tecnológicas, isso tem várias outras ideias. Não, nós teremos aí, a tecnologia vai nos salvar. Só que pode ser que, quando chegar no momento de nos salvar, não tenha que salvar, né? Esse que é o problema. Então, e a terceira questão é a medida da atividade econômica. Nós medimos a atividade econômica pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto, que é uma medida de circulação, né, de produtos, né, de